Ora, muito boa noite, caríssimos amigos. O meu nome é Ana Moreira e hoje estou-vos a falar de Aveiro. Hoje passei o dia a viajar pelo país Portugal, já fui a Lisboa e agora parei aqui em Aveiro para vir-vos falar sobre amor e relacionamentos com um grande amigo que é o Bruno Mendo. E então, o Bruno é um amigo mestre em Psicologia pela Universidade de Aveiro, é hipnoterapeuta e é trainer internacional de programação neurolinguística e é co-criador de um projeto italiano, que ele me disse o nome em italiano, mas vocês vão me perdoar que eu vos diga em português, que se chama Escolhe Ser Feliz, e é maravilhoso, certo? Portanto, o Bruno trabalha connosco no Centro de Medicina Integrativa, no Porto, faz consultas e, portanto, como eu estou na casa dele, ele agora vai se sentar aqui. Senta aqui, Bruno. Vamos ter que ficar muito encolhidinhos, porque supostamente, bem, hoje vamos falar de amor e relacionamentos, portanto, interessa que estejamos assim encolhidinhos, mas principalmente porque, como sempre acontece aqui com a minha pessoa, tivemos um problema com a câmara, vinha eu carregada com toda a minha panóplia de coisas do Porto e afinal não deu, foi muito giro isto. Bom, então, obrigada Bruno. Isto é só indireto mesmo. Obrigado eu. Bom, vamos falar antes para ali. Bom, nós precisávamos ter subido aqui um bocadinho o teu telemóvel. Era. Bem, então hoje vimos aqui falar de amor e relacionamentos numa perspectiva feminina, masculina, mas também numa perspectiva científica, porque estamos a transmitir desde a clínica, portanto desde o Centro de Medicina Integrativa, onde o Bruno colabora connosco nas consultas e como ele gosta muito da parte da terapia conjugal, dos relacionamentos de uma forma geral. A tese de mestrado dele foi na atratividade, portanto, o que é que atrai as pessoas umas pelas outras. Essencialmente o feminino para o masculino, como é que é? Exatamente. O feminino, não sei porque é que ele escolheu o feminino para estudar, mas isso depois podem fazer perguntas a ele. Bom, então, o que é que eu gostava de começar por vos dizer hoje? Vou-vos ler uma frase que ele me contou, que tem lá em Itália, que diz o seguinte: estar solteiro não significa estar sozinho. Tal como estar numa relação não significa que nos sintamos acompanhados. Vamos traduzir assim. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos que desmistificar o mito de que eu agora estou sozinho e é que estou bem e não quero ninguém na minha vida. Ouvimos isso de muitas senhoras ou meninas que de alguma maneira sofreram com algum relacionamento e portanto entendem que agora não querem mais ninguém na sua vida e portanto preferem estar sozinhas a penar em casa, a ver novelas de chinelos, do que sanar as relações que tiveram anteriores. Opa, sério. Desculpa. Não tem mal, já está. Sim, deixa-me pôr. Tocou o telefone do Bruno. Bom, então, preferem o quê? Preferem, em vez de sanar as relações passadas para poderem, de uma vez por todas, resolver os assuntos que têm do seu passado e, portanto, continuar a sua vida e arranjar uma companhia, do que pura e simplesmente fazer de conta que não se passa nada. Sabem que o perdão é uma coisa que já temos vindo a falar. E o medo, aqui temos duas coisas essenciais, que é o perdão, portanto não se perdoou a quem passou, mas também o medo, porque o medo de sofrer outra vez, vou-me apaixonar, e se ele me vai fazer sofrer? Desculpa.
Não tem mal. Que eu não posso pôr em molde. Não tem mal. Bom, e portanto, então, nós gostávamos de vos começar esta conversa, porque sabem que eu continuo a falar, se ele é um querido, está-me a deixar falar porque é um gentleman, mas eu vou deixá-lo falar, prometo. Estivemos a conversar um bocadinho do que gostaríamos de vos transmitir e, essencialmente, vamos hoje começar a falar Estamos num processo de pandemia mundial, portanto que sabemos que o facto de muitas pessoas que estavam habituadas a sair de casa e estarem com os maridos e as mulheres levou a que já não aguentassem mais e além da chapada literal, houve divórcios e separações, o que eu acho maravilhoso quando é para melhores, mas também acho que podemos fazer alguma coisa por isso e é isso exatamente que nós vamos fazer aqui. Mas a pergunta é, estamos sozinhos, o que é que vamos fazer para nos conseguirmos melhorar, conseguimos pensar, conseguimos visualizar, conseguimos melhorar-nos a nós próprios para atrairmos uma pessoa à nossa vida que nos convenha. E portanto vamos agora ouvir o Bruno um bocadinho falar, mas eu vou falando, não fiquem tristes, eu vou falar. Boa noite, antes de mais, e obrigado, Ana, também pelo convite de estar aqui contigo. E, na tua casa? Na minha casa, mas contigo, nas tuas redes. Falaste de uma coisa que as pessoas muitas vezes, ou seja, eu não quero uma nova relação porque tenho medo que aconteça aquilo que já me aconteceu. Há uma coisa interessante que eu gosto sempre de dizer sobre isto, e que tem a ver com uma teoria antiga, que são os princípios da alquimia, e que diz o seguinte, que diz que a dor e o prazer são dois polos do mesmo contínuo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu me fechar a um deles, fecho-me também ao outro. E muita gente que fica, ou seja, que tem medo de sofrer na relação, ou seja, quer evitar a dor, mas ao evitar a dor, evita também o prazer que pode ter numa relação. Isto era só uma primeira consideração que quero dizer. Nós temos que entrar nesta dinâmica que vai desde a dor ao prazer e caminhar em direção ao prazer, sabendo que a dor é possível. E agora estamos a falar desta questão, aconteceram montes de divórcios, pessoas que passaram muito tempo juntas e que têm padrões de se relacionarem que não são adequados, ou seja, às vezes falta comunicação, falta uma pessoa perceber que uma relação está nas pequenas coisas que eu faço no dia a dia com esta pessoa, está numa vida sexual que já falaste. Já. Ouvir outra pessoa a ter a mesma coisa que eu não lhe paguei para ele dizer estas coisas, só quero que saiba. É verdade, eu não fui pago. É de livre vontade. E isto, trabalhando em vários países, isto está em todo o lado, ou seja, não é uma questão que seja... num país é uma coisa, em Portugal é uma coisa, em Itália é outra, em Inglaterra é outra, não. É a mesma coisa, são os mesmos padrões que não estão a ser feitos ou que estão a ser feitos para uma relação não funcionar ou funcionar. Como nós queríamos falar maioritariamente ou principalmente hoje deste início, ou seja, destas pessoas que dizem que eu estou bem sozinho ou eu quero ser independente, eu não preciso, por exemplo, já ouvi muitas mulheres dizerem eu não preciso de homens para nada, eu sou independente, eu não preciso de homens para nada. É mais raro ouvir um homem a dizer isto, ou seja... Porque os homens dizem que estão bem solteiros. Exatamente. Porque os homens dizem que estão bem solteiros porque na realidade são tudo, como é que se diz, o grito de Ipiranga, não é? É a liberdade. O grito de Ipiranga, esta coisa da liberdade eu acho maravilhosa, porque a liberdade é possível ter em casal. E é possível ter um relacionamento em que as pessoas sejam livres para fazerem a sua vida com os seus amigos e com os seus amigos, que é normalmente, esse é um problema mais dos homens. As mulheres não sei se têm problemas em sair com as amigas ou se têm problemas em ir às compras sozinha desde que levem o cartão, não sei muito bem qual é essa lógica, mas ok. Portanto, hoje nós vimos aqui falar de amor e relacionamentos com uma perspectiva de um homem e de uma mulher, mas queremos ajudar um pouco como é que se começam relações, ou seja, como é que nós
podemos começar uma relação e a relação começar bem, ou seja, como é que nós podemos escolher bem? Porque a lógica parece-me que nós às vezes escolhemos mal. Escolhemos mal também porque o que pensamos em falar tem a ver com as nossas relações passadas, não é? Ou seja, quando nós estamos num relacionamento que já não nos diz nada, a primeira coisa a fazer é cair-nos a ficha. Ou seja, eu tenho que dar-me conta que eu já não estou feliz no meu relacionamento e, portanto, eu tenho que sair do meu relacionamento. Sabemos que isso é complicado, acompanhamos muitas pessoas nessa situação, principalmente quando há filhos, principalmente quando as famílias todas se conhecem, quando sabemos que, enfim, uma relação de 20 anos é uma relação sempre complicada de acabar, mas eu particularmente e profissionalmente, portanto, particularmente porque eu acho que nós temos o direito de ser felizes. E, portanto, não podemos estar felizes quando estamos numa relação que já não tem nada para nos dar e também porque profissionalmente nós podemos ficar doentes quando estamos contrariados, quando já estamos com alguém que nos vai tornar doentes, porque eu não estou a gerir as minhas emoções. Eu não estou bem disposto em casa, portanto, é bom, eu compreendo a seguir, daqui a um bocado vão dizer, mas se eu sair de casa não tenho, dinheiro para pagar outra casa, e não tenho dinheiro para não sei o quê. E isso chama-se uma autossabotagem, autocorrupção. Estás de acordo? É assim, sem dúvida. Ou pior do que isso. É uma autossabotagem. É assim, pode ser uma situação real. Okay? Não vamos aqui dizer que claro, não possa acontecer. Evidente, e nós sabemos disso. Exato. Claro. Agora, ter esse pensamento, ou estar a dizer eu não posso porque, a partir do momento em que eu digo eu não posso porque, eu estou a arranjar uma razão para não poder, não é? Isso. E a partir daí já não estou a andar para onde eu quero ir. E há aqui uma coisa que, Ana, que tu falaste agora, que para mim é importante. Quando nós as pessoas às vezes não terminam uma relação, porque é uma relação que tem muito tempo, porque temos filhos, porque temos coisas em comum, porque temos uma série de constrangimentos que não permitem fazer isso, ou que eu acho que não permitem fazer isso. E as pessoas às vezes, nós na nossa cultura temos muito esta crença de que fomos ensinados assim, que é acabar significa que falhei. Ou seja, eu acabar uma relação, eu falhei nesta relação. Detesto isso. Epá, não correu bem. Então o teu marido não correu bem. E o engraçado disto... Não, mas é verdade... Como se fosse um bife que se grelhou demais. Não correu bem, este bife não me correu bem. Não, mas correu, sabes porquê? Porque é assim, claro que correu. As pessoas dizem isto, acontece este processo na nossa mente, se quiserem, que é, nós temos uma relação que é muito boa durante 20 anos. Os últimos 2 foram maus. E eu olho e digo, esta relação foi uma porcaria. Claro. Não foi. 2 anos foram maus, 18 foram uma porcaria. Claro. E isto quer dizer que nós, portanto, logo por aí começamos a mudar. Mas eu queria deixar aqui também uma mensagem sobre esta coisa de eu não acabar por causa... Temos esta crença que acabar falhei, por aí fora. E então, aquilo que eu vos quero dizer é isto. Nós às vezes não acabamos porque dizemos, se eu acabar é porque eu estou a pensar em mim e estou a ser egoísta. E eu quero vos dizer que é exatamente o contrário. Se vocês estão numa relação... Desculpem, eu sou expressivo aqui com as mãos. Eu é que sou a técnica Sim, dos audiovisuais. Chega-te para mim. Temos que caber na câmara pequenina do telemóvel. Isto é um desafio. Falar num espaço confinado do buraquinho do telemóvel. Vá, continua. E aquilo que eu estava a dizer então é que nós achamos, se eu acabar esta relação eu estou a ser egoísta, estou a pensar em mim, não estou a pensar na outra pessoa. É exatamente o contrário. Se eu ficar nesta relação, nós às vezes temos que nos perguntar precisamente isto. Sair desta relação custa. E quanto é que custa ficar? Claro. Esta é a primeira questão. E a segunda é que é exatamente o contrário de ser egoísta. Porque quando eu não estou bem, eu não consigo dar nada de bom ou não consigo dar aquilo que eu sou à pessoa que está comigo. E isso significa que eu sabendo que já não quero estar nesta relação, ou tendo esta consciência que a Ana estava a falar e que é o primeiro passo para qualquer mudança, que é eu ter consciência do que é que está a acontecer e daquilo que não quero sentir ou viver mais. Mas tendo isso, eu sabendo que não quero estar naquela relação,
não faz sentido nenhum eu lá estar por esta razão, porque eu estou a privar a outra pessoa de poder dar-se uma oportunidade de encontrar alguém que realmente queira estar com ela. Claro. E então, quando eu fico, é que eu estou a ser egoísta. Não é quando eu vou, sabendo que quero ir. Nós estamos aqui a falar de conflitos todos os relacionamentos têm, não é por aí. Estamos a dizer quando eu realmente já sei que... Quando a relação já acabou, quando as duas pessoas sabem que a relação já acabou, mas não têm coragem, primeiro não têm coragem de o assumir e depois arranjam desculpas, que nós chamamos em PNL uma autocorrupção, uma autossabotagem e que podem ser reais. Portanto, nós não estamos a dizer que seja complicado um casal que vive com o salário mínimo dos dois ter que arranjar uma casa e compartilhar despesas dos filhos, etc. Portanto, são outras despesas. O que estamos a dizer é que temos todos o direito a ser felizes. E para sermos felizes, aqueles ditados, eu adoro os ditados portugueses, aqueles ditados do mais vale só do que mal acompanhado, é quando eu já, com a pessoa que eu já estou mal acompanhada, embora possa ser o pai dos meus filhos, mas se já não me traz nada, pelo contrário, porque depois há um ponto a partir do qual já começa a ser prejudicial. Sem certo? dúvida. Começa a ser prejudicial porque eu não estou bem, ele não está bem e vamos nos começar a maltratar. Não estou a dizer que partamos para a agressividade física, mas o maltrato verbal, o maltrato porque eu já não tenho carinho, já não tenho mimo e a relação já acabou. A partir do momento em que a relação acaba e eu não faço o desfecho, é este o momento que é prejudicial, na minha ótica. Muito bem, portanto, primeira coisa para nós arranjarmos uma relação boa é acabarmos a relação antiga, se for má. Quer dizer, se for boa, não vão agora dizer que eu disse para acabarem as relações, para arranjarem outras. Se estão bem, deixem-se estar e vamos ensinar algumas técnicas para ainda estarem melhor e estarem confortáveis e fazerem dos vossos relacionamentos ótimos. Porque, como eu já disse muitas vezes, mas vou dizer outra vez, todos nós o que queremos basicamente é ser felizes. Estarmos bem, termos relacionamentos espetaculares, com companheiros espetaculares, com sexo fantástico, maravilhoso e vermos estrelinhas à nossa volta o tempo todo. É isso basicamente que o ser humano quer. Biologicamente sabemos que a coisa das estrelinhas dura entre 6 meses a 2 anos. Porque depois, hormonalmente, eu passo a ter umas hormonas que são as hormonas dos abraços e do mimo e não são as hormonas da libido e do tesão e daquele sexo descontrolado, que isso é hormonal e faz parte de quando eu estou a começar um relacionamento com uma pessoa nova. É por isso que eu costumo dizer sempre na brincadeira, que já vou meter água, mas pronto, que é mais fácil ser a amante do que a mulher. Por isso é que eu digo para serem amantes das vossas mulheres. Porquê? Isto é que aquela brincadeira de ter sexo como se fossem dois desconhecidos, quando estão juntos com uma pessoa há 10 anos ou há 20, causa uma atmosfera engraçada que se vão rir, já digo que se vão rir, vão achar interessante e vão se rir. Portanto, vai haver alturas em que não vão conseguir manter, em vez de ser a Ana e o Bruno, passava a ser o Joaquim e a Madalena, e vão se rir, obviamente, só que isso causa também uma atmosfera interessante de sensação de estar a fazer alguma coisa que é pecaminosa e é isso que nos vai ajudar na parte hormonal. Portanto, estes 2 anos, máximo 2 anos, tivemos sorte. Porque a média são 6 meses em que a parte hormonal me mantém naquele estado que só vejo coisas boas daquela pessoa. Que ela até pode ser um estupor, mas eu, pronto, só vejo coisas boas desta pessoa. Portanto, quando eu só vejo coisas boas, é importante que eu não tome decisões, correto? É importante que eu não decida, embora já sei o que é que me vão dizer a seguir, que há casos de que ao fim de 2 meses casaram e correu tudo bem e há 22 anos que estão maravilhosos. Ok, são chamadas exceções à regra, porque quando tomamos uma decisão e estamos com a parte hormonal um bocadinho descontrolada, essa decisão pode ser tomada sem que eu verdadeiramente conheça esta pessoa e, portanto, as pessoas até podem viver juntas, mas tomar outro tipo de decisões eu acho que devem ir com calma, nomeadamente para ter filhos, certo? Estás de acordo? Sim, sim. Que a coisa aí complica um bocadinho mais. Aliás, desculpa. Vai. Já não sei o que é que eu estava a dizer. Então, desculpa. Estava a dizer que estavam-se a apaixonar. Portanto, estando-se a apaixonar,
Como é que nós... Mas antes desta fase, não é? A lógica aqui que é o que muitos pacientes nos contam em consulta, principalmente mulheres, é que os homens agora já não valem nada. Já não se arranjam homens como antigamente. E a mim começa-me a dar comichão pelo corpo todo quando eu ouço esta frase, porque eu acho uma mentira extraordinária. Primeiro, porque como é que uma mulher pode dizer isto, principalmente se tem um filho homem? Uma mulher que tenha um filho homem nunca pode dizer que os homens são todos iguais, que os homens são uns cabrões e que vão todos fazer a mesma coisa, porque então significa que está a falar mal da sua própria descendência. Portanto, vamos com calma, os homens não são todos iguais, assim como as mulheres não são todas umas cabras, nem são todas umas chatas, há mulheres porreiras, certo? Olha, eu, por exemplo, sou uma gaja porreira. Bom, mas o que eu quero dizer com isto é, esta generalização que nós fazemos quando estamos magoados com uma pessoa, só significa que nós estamos magoados com essa pessoa. Portanto, a lógica é que nós temos que sanar as nossas relações passadas. Sem dúvida. Se eu te der um bocadinho a palavra agora. Tudo bem. Eu pergunto-vos assim, vocês confiariam em alguém sob o efeito de drogas? Ou seja, para tomar decisões de vida sob o efeito de drogas, por exemplo, pensem numa droga pesada e digam, pá, eu considero que esta pessoa está pronta... Ou assinar um contrato. Para tomar decisões de vida, assinar contratos, comprar uma casa, ter um filho, por aí fora, sob o efeito de drogas. Eu acho que a maior parte de vocês ia dizer não. É precisamente sob o efeito de drogas que estamos na primeira fase do relacionamento. Estamos drogados. Sem dúvida. Porque estamos com as hormonas literalmente a serem produzidas e pensamos na pessoa e isso produz hormonas e estamos com a pessoa e isso produz hormonas. É isso que nos faz querer estar com essa pessoa. E essa pessoa, do ponto de vista... Principalmente na horizontal. É isso aí. Eu hei de estar em Aveiro. Estes ares aqui desta ria fizeram-me dizer disparates. Eu nasci aqui, agora imagina, né? Cresci aqui a vida toda. Mas nós, do ponto de vista cerebral mesmo, neuroimagem, percebe-se que nesta primeira fase aquilo que nós temos por esta pessoa com quem temos uma relação, inicialmente, é comparável a uma obsessão. Ok? Isto quer dizer o quê? Que eu tenho um objeto pelo qual estou obsessionado, digamos assim. Ou seja, estou constantemente a pensar naquilo. E agora pensem, ou seja, isto só para deixar a mensagem de é fantástico, é para viver, quanto mais vezes, depende, não é? Se quisermos manter a relação, mas é uma coisa fantástica, uma oportunidade que nós temos, que o nosso corpo nos dá. Agora, nesse período, não vamos tomar decisões muito, muito importantes para a nossa vida. Aliás, porque a Ana estava a dizer ainda agora que temos este problema, que é nós, nessa altura, vamos ver aquilo que queremos ver da pessoa. Claro. Aquilo que estes filtros, que são as nossas emoções... Não vemos os defeitos. Exatamente, só vemos estas coisas. E o problema disto é que, se eu estiver magoado com uma relação passada, por exemplo, até inconscientemente, ok? Eu não preciso estar consciente do que está a acontecer. Cá dentro os processos estão a acontecer. E eu estou magoado com uma relação anterior, estou sob o efeito destas drogas, nessa altura está tudo perfeito, mas começo já, desde o princípio, a atrair pessoas que não são se calhar as pessoas que eu quero, porque estou ainda preso a uma relação anterior. E para quem não sabe, como é que eu sei se eu já ultrapassei a minha relação anterior? Eu não sei se concordas com isto, Ana, isto é um teste que eu gosto de fazer. Vamos lá ver. Pronto. O meu teste para isto é simples, que é, se eu estivesse a ter um jantar, neste caso, no meu caso, com a minha nova parceira, ok? Se eu estivesse a jantar com ela, a conhecê-la, ok? E se recebesse uma mensagem ou se me aparecesse no restaurante a minha ex-parceira. A falecida. Se aparecesse. Eu acho horrível dizerem isto. Por favor, não copiem. Digam isto, não copiem, não façam isto em casa. Ai dos meus ex que digam que eu sou falecida. Bom. Mas se aparecesse, não, isto é bom assim. Mas se aparecesse essa pessoa, a minha pergunta é esta: o que é que acontece dentro de ti? Se fosse uma mulher, se o teu ex aparecesse ou se mandasse uma mensagem, o que é que acontecia dentro de ti? Eu uso este exemplo. Este exemplo, epá, cá estou eu. Desculpem lá, as minhas mãos têm uma vida própria. Ora bem. Só temos o telefone. Pois é. Ora bem, o meu teste é este.
Então, muito bem, vamos lá. Peraí. Ah, ainda não acabou? Não, o teste é este, que é... Mas eu quero que eles façam já o teste. Pronto, é isso. Vamos pô-los a fazer o teste. Experimentem isto, que é Vá, pensar respirem. nessa... E se pensarem nessa pessoa... Fechem os olhos, vá, espera, vamos fazer a coisa direita. Pronto. Respirem. Faz tu também. Fechem os olhinhos, inspirem, expirem. Muito bem. E agora estão com um novo companheiro, companheira, e aparece-vos o ex ou a ex. O que é que vocês sentem? Ou manda-vos uma mensagem para o telemóvel e vocês vêm à frente da nova conquista. O que é que sentem? Onde é que sentem essa sensação no corpo? E o que é que sentem? Sintam isso um bocadinho para nós continuarmos a conversar. Estás porreiro tu? Eu estou. Estás ultrapassado? Eu estou perfeito. Bom, eu também. Então é assim, vejam o que é que sentiram, porque a lógica do exercício, penso eu, é que nós nos sintamos bem, ok? Ou seja, se o ex aparecer, nós sintamos-nos bem, normais, digamos assim, não tínhamos nenhuma sensação de opressão ou de o que é que eu vou fazer agora? Para mim a chave é esta, que é, o teste é agora. Vocês já sentiram, ok, estão ali, ou basta pensarem na pessoa. Se essa pessoa tiver a capacidade de vos estragar a noite, o dia, o momento, ainda não ultrapassaram. Claro. Sim, mas aqui com este exemplo que tentamos fazer, porque eu explico sempre isto, é a mesma coisa quando fecham os olhos e pensam em limão, já sabem que começam a salivar, não é? Se pensarem, se fizermos aqui um ator jeitoso e tal, as meninas também eram capazes de ficar a salivar. Portanto, por isso é que dá para fazer este exercício com o ex e de ver aquilo que sentem, porque de facto se sentem incómodo só de pensar, de visualizarem o que é que aconteceu aqui? Foi aqui o Instagram que teve uma falha momentânea. Bom. Voltamos em breve. Ok, já estamos. Não estamos quase. Espera. Isto é muito, tecnologia. É muito. Continua tu que eu é chamada fruta. Não, já está. Portanto, a lógica é que se sentem bem e estão bem, então está tudo bem e não temos que fazer mais nada para podermos continuar. De qualquer forma, eu sou muito apologista que nós devemos sanar as nossas relações passadas para podermos ter uma relação ou de presente, quando eu ainda não sanei, mas ainda podemos fazê-lo a qualquer momento, ou de passado. Isto está aqui com qualquer problema, que eu não faço ideia o que seja. Mas... Acho que estás no Instagram. Estou no Instagram, estou no Instagram, mas não sei porque é que está a acontecer. Estava ali. Estava, mas acredita, confio. Eu confio. Estás a ver? Passa-se aqui qualquer coisa. Pois. Bom, passa-se aqui qualquer coisa, perdemos os nossos fãs do Instagram, voltaremos a qualquer instante. Então vamos sanar as nossas relações passadas e agradecer. Eu sou muito apologista que nós temos de agradecer aos ex, mesmo que a relação tenha sido uma porcaria, há sempre uma coisa pela qual nós precisamos de agradecer. E essa coisa é que nós temos que nos focar, nem que não seja aquilo que aprendemos, mesmo que tenha sido à custa de alguma dor ou algum sofrimento, ou que achamos que isso nos cause dor, fazer a técnica da gratidão é sempre maravilhoso. Sim. Conseguirmos, porque quando nós nos sentimos, neste caso, gratos, e isso aí há já vários estudos que mostram isso, não conseguimos sentir outras emoções que não são, digamos assim, positivas. E, portanto, só o facto de conseguirmos fazer isso é um dos processos que nos vai permitir pensar nessa pessoa e não deixar que essa pessoa estrague. Desculpem, mas... momento. Ok. Estás aí? Ok. Estás? Ok. Eu estou. Vamos lá. Espera aí que... Ok, não, convém não mexer. Convém não mexer. E são técnicas como esta, por exemplo, conseguir agradecer por coisas, não é agradecer por coisas que nos tenham feito de mal, não é ter que me sentir bem com isso, é eu simplesmente poder
ver O que isso é de que uma perspectiva aprendemos? O diferente. que é que aprendemos? Uma coisa, aprendemos, por exemplo, a ser carinhosos, a ser mais carinhosos, ou aprendemos a não deixar que nos digam determinadas coisas que nós não gostamos que aquela pessoa nos dissesse. Portanto, todos nós mudamos quando estamos num relacionamento, qualquer que seja o relacionamento. Temos um relacionamento com alguém da nossa família, temos um relacionamento de trabalho, portanto, qualquer relacionamento e qualquer pessoa com a qual nós estejamos a comunicar sempre nos modifica. Até porque nós sabemos isso hoje em dia pela física quântica, certo? Em termos dos campos eletromagnéticos, sabemos perfeitamente que uma interação com outra pessoa na qual os campos se tocam e se movimentam provoca uma alteração em mim. E não é preciso de haver um toque físico, estamos a falar de um toque dos próprios campos eletromagnéticos que podem ter até 3 metros de duração. Portanto, eu não tenho que estar fisicamente com aquela pessoa e também, eu vou meter sempre a minha colherada porque esta área é que eu gosto, como sabem o pensamento é energia e portanto o que é que isso significa? Que eu quando penso numa pessoa, estou a fazer com que essa energia já esteja a interagir com o campo eletromagnético dessa pessoa. Isto dava pano para mangas, não é hoje o tema. Portanto, vamos lá ver. Então, como é que nós podemos arranjar relações ótimas, maravilhosas, com sexo espetacular? Vamos começar pelo princípio. Basicamente estamos aqui a falar já há meia hora, mas agora vamos começar a sério, vá. Então, a sério. Agora vamos pensar a sério. Portanto, o que é que eu não quero mais, certo? Portanto, o que é que no meu próximo relacionamento, o que é que eu não quero? O que é que eu não quero mais? Sim, porque quando eu tenho um relacionamento, vocês dizem este agradecimento, eu agradeço aqui, agradeço a ter aprendido, por exemplo, que não quero qualquer coisa. Eu não quero mais isto na minha vida, eu não quero mais este tipo de relação, não quero mais este tipo de comunicação, não quero mais este tipo de conflitos. E a partir do momento em que eu defino isso, eu começo como se nesta sala eu tivesse uma série de pessoas e a partir do momento em que eu começo a dizer eu não aceito isto para a minha vida, e atenção, não aceitar não é não gostar. Há muita coisa no meu parceiro, na minha parceira ou no meu parceiro, dependendo do sexo, como é lógico. Há muita coisa que eu posso não gostar. Mas eu tenho que definir o que é que eu não aceito, o que é que eu não vou aceitar mais daqui para a frente numa relação. E porque a partir do momento em que eu defino isso, como eu estava a dizer, nesta sala, por exemplo, se eu tivesse aqui as pessoas todas, a partir do momento que eu defino isso, eu vou começar a acompanhar as pessoas que não respeitam esse meu limite à porta. E vou começar a impedir, e vou dizer aos seguranças que estiverem à porta, não deixem passar a pessoas X, Y, Z. Pessoas que tenham este tipo de comportamentos. Às vezes não é direto, eu não consigo ver logo que a pessoa vai ser assim. Ok, mas eu já vou começando a ver padrões, e a partir do momento em que eu defino aquilo que eu não quero... E podemos escrever isso, certo? O que é que eu não quero? Ou seja, o que é que dúvida. vocês não querem numa pessoa... Não aceito. O que é que não aceitam? O que é que não aceitam e ponto. Ou seja, não aceito que não me puxem a cadeira para eu me sentar. Não aceito. Quero um gentleman. Next time. Eu tenho um exemplo para isto do não aceito, que são estes princípios que eu vou-vos dizer, por exemplo. Eu não aceito, okay? É uma coisa que eu não aceito, é falta de honestidade, por exemplo. Okay? Não aceito isso. Isso cada um vai definir para si. São estes princípios que eu vou dizer, eu não aceito. Ou seja, tu não aceitas uma mulher que seja desonesta. Exatamente. E o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não pode, porque mentira, atenção, mentir é eu dizer qualquer coisa que não é verdade, escondendo factos ou alterando factos para enganar o outro. Isso eu não aceito. Okay? Eu não aceito que uma mulher me diga qualquer coisa, okay? A não ser que seja uma surpresa. Eu sou surpresas aceita, que é o segundo ponto desta lista, que é o que é que eu já quero. Ou seja, primeiro é o que eu não aceito que seja desonesto, não aceito que seja... Eu, por exemplo, não aceito falta de reciprocidade, por exemplo. Falta de reciprocidade. E depois vamos ao o que é que eu quero especificamente. Ou seja, o que é que o próximo companheiro ou companheira tem de ter, que é o que eu quero. O que é que eu quero numa pessoa? O que é que eu estimo que essa pessoa tenha? Porque toda a gente quer ter alguém, mas depois quando vamos a resumir as características que precisamos de ter, precisamos de pensar primeiro o que é que queremos especificamente. Ou seja, a pessoa que nós queremos ter na nossa vida, o que é que tem de possuir?
que me vai trazer determinada intenção. Qual é a minha intenção? Também não falamos disso. Sim, qual assim. é a minha intenção? Portanto, qual é a vossa intenção? Ou seja, para que é que queremos alguém? Para casar? Para ter filhos? Para ser um companheiro? Para ter sexo? Para viajar? Para que é que eu quero uma pessoa? De forma que a pessoa que entre na minha vida vai estar alinhada com a minha intenção. Porque se eu quiser casar e a outra pessoa não quiser casar, se calhar não vale a pena Se começar. calhar estamos a perder tempo. Se eu gosto de viajar e a outra pessoa não quer viajar, ou eu estou disposta a viajar sozinha e considero isso como logo à partida, ou então para que é que eu vou estar com uma pessoa que não quer viajar? É mais ou menos isto que são estes exemplos que precisamos de dar, certo? Sim, podemos definir estas coisas daquilo que eu quero numa pessoa e aqui há uma coisa, para além destas coisas que podemos pensar, logicamente que queremos, é importante também uma coisa, que é eu perceber aquilo que eu se calhar preciso e não sei. Bom, isso é mais difícil, que isso já obriga a outra palestra. Sim. Eu não sei se vamos ter tempo porque eu tenho que apanhar o comboio para o Porto. Não, é assim. Não sei se sabem. É só para deixar também essa ideia, para percebermos que, ok, primeiro eu defino o que é que eu não aceito. O que é que não aceitam? O não aceitar não é muita coisa, certo? Às vezes são só 2 ou 3 coisas. Pode ser uma, são coisas que vão mudando. O não aceito, portanto, todas as pessoas que têm essa determinada característica, já não vale a pena. Já nem, é como ele diz, convidem a sair e não me deixem mais entrar. Pronto. Ou melhor, risquem da lista. Os possíveis candidatos que tinham aí nessa lista, risca. Não falamos de uma coisa, como é que se arranjam candidatos? Isso também é um tema... Eu acho que se calhar era melhor voltarmos a cassete atrás. Bom, é assim, volta já. Se bem que isto é assim, são como temas que dão para falar mesmo. Portanto, primeiro temos que deitar fora o que não presta. Basicamente é quando eu estou com alguém que a relação já acabou e, portanto, eu tenho que saber acabar. E bem, também podemos falar do saber acabar. O saber terminar as relações é fundamental. É o que vai fazer de nós pessoas inacreditáveis e maravilhosas ou umas bestas quadradas. Porque o acabar é tão ou mais importante do que o iniciar. Porque como nós estávamos a falar, o iniciar é fácil, é maravilhoso, estamos com as hormonas, só vemos estrelinhas e borboletas à nossa volta e coraçõezinhos. O acabar, quando nós depois temos aquele sentimento horrível de que falhei, correu mal, fiz mal, que isso é bullshit completa, ok? Foi uma experiência, foi uma aprendizagem, correu bem até ao dia em que deixaram de estar alinhados um com o outro. E, portanto, a vida prossegue. Claro que é mais difícil quando temos mais anos e temos mais responsabilidades em conjunto. Mesmo assim, lembrem-se sempre que devemos ser felizes. E para sermos felizes, temos que estar felizes também na nossa casa. Não é só no nosso trabalho. Não podemos dar a desculpa de que trabalho 10 horas por dia, sou feliz, depois chego a casa, é uma seca, tenho que aturar a minha mulher e o meu marido e tal, mas divirto-me com os meus filhos e faço de conta e de repente a vida passou. Portanto, isto a mim enerva-me estas coisas, porque eu acho que nós devemos aproveitar cada minuto. Aliás, nós devemos viver a vida como se não houvesse amanhã, não é tão giro? Bom, eu acho que esta frase é maravilhosa. Escrevam-na e ponham assim em post-its pela casa. Viver o dia de hoje como se não houvesse amanhã. É o Carpe Diem, não é? Do filme dos Poetas Mortos. Bem, então, portanto, quando nós então já terminamos as nossas relações e terminamos as nossas relações adequadamente, sejam adequados a terminar a relação. Fiquem amigos das pessoas com quem terminaram uma relação. E mesmo que haja uma traição, vocês vão me desculpar, mas já sabem que eu sou muito franca naquilo que eu digo e isso pode ser perdoado de forma a que as pessoas possam estar amigas. Não precisam de estar amigas para telefonar todos os dias e ir beber um chá, mas o mínimo de respeito no sentido de poderem telefonar nos anos, desejar bom Natal e, portanto, o sentimento que têm por essa pessoa seja de paz. Esta coisa de quando entrar pela porta no restaurante, como é que se sentem? Portanto,
Este é o primeiro passo que eu acho importante, este sanar das relações passadas ou terminar as relações que já estão terminadas, mas que ainda não as conseguimos terminar. E depois, quando fazemos isto, então temos que ir à caça. O caçar. Voltamos a ser paleolíticos, que eu acho o máximo. Lembrem-se que nós temos uma semelhança genética com o homem do paleolítico. E o homem do paleolítico caçava. A mulher ficava na gruta a conversar. É por isso que as mulheres têm um músculo da língua mais desenvolvido do que os homens, porque os homens iam para a caça e tinham que estar em silêncio, falavam assim por género, para caçar os animais e dar-lhes uma marretada. As mulheres ficavam na gruta, na caverna paleolítica, e portanto tinham que falar. Mas isto está estudado. Vocês estão-se a rir, mas isto está estudado. Vocês não leem antropologia, eu estudo antropologia, vocês não estudam. Bom, e então como é que vamos à caça? Primeiro temos que definir o que não queremos, porque não adianta ir à caça do que não sabemos. Portanto, definimos o que não queremos. Sim. Pensem nisso, uma metáfora para ficar convosco. Eu quero ouvir música, quero uma música bonita, quero ouvir uma música que eu gosto, mas tenho sempre ruído. Eu primeiro preciso tirar o ruído. É a mesma coisa com as pessoas, é a mesma coisa com os relacionamentos, ou seja, eu quero um relacionamento, aquele relacionamento. Ok, então primeiro o que é que eu não aceito? Que é para começar a mandar embora esse ruído. Porque se tiver ali sempre o ruído eu não vou conseguir ouvir este som que eu gosto. Portanto, o que não aceitam e esses gajos ou gajas riscam da lista, ok? E depois, o que é que eu quero especificamente? Qual a minha intenção, certo? Se é uma coisa assim mais um flerte e estão na linha dos flertes e o que eu acho maravilhoso, porque também faz parte, mas então tem que arranjar uma pessoa que esteja na mesma linha do flerte, certo? Pois. Concordas? Convém, senão porque senão depois avançamos um bocadinho para a frente. É a chamada merda, tá? Deu merda. Bom, mas ou ir à caça? Sim. Esse é um tema que dava para outra palestra inteira, ok? Aliás, um quarto de hora, vá. Sim. Ou seja, ir à caça, eu gosto sempre de dizer isto, as pessoas no fim da vida arrependem-se, vários estudos que fizeram, arrependem-se mais daquilo que não fizeram do que daquilo que fizeram. Isso. Há um livro sobre isso. E é uma coisa impressionante, vocês pensem nisto, é um pensamento que eu às vezes tenho e que acho que para relacionamentos é essencial. Se vocês pensarem, as pessoas mais próximas de vocês hoje, que não sejam pais ou alguém familiar, mas mesmo que seja, houve um momento da vossa vida em que vocês não conheciam essa pessoa. Não conheciam. Mas falando de parceiros ou de amigos íntimos que vocês tenham hoje, houve um momento da vossa vida que não conheciam essa pessoa. E houve um momento em que um de vocês decidiu dar um primeiro passo. E o outro decidiu aceitar esse primeiro passo e se calhar dar outro. E se não acontecesse isso, vocês não tinham as relações que têm, não tinham os amigos que têm. Nós às vezes esquecemos como é que se criaram as coisas e criaram-se com estes passos. Com dar o primeiro passo, mesmo que eu tenha medo, mesmo que eu tenha... Medo. Corre tudo. É verdade. Minha filha está a ouvir, mas pronto. Às vezes eu digo algumas asneiras, mas pronto. O medo estraga tudo, porque o medo não nos permite ser verdadeiramente felizes. Vamos lá ver. Há imensos relatos sobre isto e a relação disto com a prosperidade. A mim interessa muito, eu estudo muito isto. O Henry Ford, por exemplo, que sabem que criou o primeiro carro, o primeiro automóvel, dizia sempre, se eu fosse ouvir as pessoas que me aconselhavam, eu só tinha pesquisado cavalos mais velozes, porque toda a gente lhe dizia que um carro não era possível. Aquele basquetebolista, como é que ele se chama? O Michael Jordan disse que só insistou 1000 vezes porque falhou 3500 vezes. Portanto, os Beatles foram recusados por 3 editoras. Ou seja, temos imensos casos de sucesso e de prosperidade completamente bem estudados e que mostram como é que falharam. Portanto, como é que houve as falhas e só depois atingimos uma prosperidade máxima, o sucesso. E sucesso também estamos a falar quando é o sucesso do amor. Aliás, costumo dizer esta metáfora que é preciso beijar muitos sapos para encontrar um príncipe.
Porquê? Porque aqui já podemos selecionar o sapo, não é? Estamos a falar que já não precisa de ser tantos sapos, porque há sapos que à partida já só têm uma perna, por exemplo, já sapos com uma perna não querem, então já cortam os sapos com uma perna, só querem sapos com duas pernas. Mas bom, o que eu estou a tentar dizer que isso também existe nas relações, temos que deixar de ligar isso com o falhar, porque isso é uma crença que se introduz na nossa cabeça e que não nos deixa, que nos faz ter medo, e o medo é o que não nos deixa arriscar e voltarmos a apaixonar, que, como estava a dizer o Bruno, é maravilhoso. E eu acho que ninguém devia morrer sem essa sensação boa, maravilhosa de sentir as borboletas no estômago. Bom, e já vos contei a anedota das borboletas, hoje não vou contar porque estou aqui numa casa diferente. E estou a ficar púdica em Aveiro. Portanto, o que é que estávamos a dizer? Estávamos Da a dizer... caça. E deixar de ter medo. Sim. E arriscarem para se apaixonarem. E então, o ir à caça, antes de ir à caça, sanamos as relações anteriores, dizemos o que é que não queremos e pensamos o que é que queremos. E com isso atraímos. E depois as pessoas dizem assim, mas agora tenho 50 anos. Ok. Tenho 50 anos, como é que eu faço para conhecer alguém? É o que eu ouço no meu consultório. Como é que fazem? Ora, vamos lá pensar. Vamos pensar todos em conjunto. Como é que fazemos para conhecer alguém? Têm que sair. Não é em casa. Não julguem que é nas redes sociais. Não se ponham a olhar tanto para o telemóvel. Primeiro porque é uma radiação, e hoje fui a Lisboa falar de radiações eletromagnéticas e perigo das radiações eletromagnéticas na saúde. Portanto, saiam. Vão fazer jogging para a praia. Há de haver alguém a correr e vão tropeçar e alguém vos ajuda. Vão estudar italiano, que eu acho maravilhoso. Estudem um instrumento novo. Mais. Façam cursos de culinária. Qualquer atividade que gostem ou que tenham curiosidade, vai haver sempre uma comunidade à volta dela. Isso. Vai haver sempre um grupo de pessoas. O que é que nunca fizeram que gostariam de ter feito? Certo? Faço cada pergunta mais do que antes. Eu, por exemplo, ainda vou ter que voltar a estudar piano. Toquei piano até aos 18 anos. E está em pausa. O meu piano neste momento está em pausa e, portanto, eu vou voltar a estudar piano. Mas, bom, este não é um bom exemplo. Tens que arranjar um professor de piano. Não, mas não é um bom exemplo. Não é um bom exemplo. Existe sempre aquela fantasia do professor-aluno, mas não vai ser no caso do professor de piano, senão depois não arranjo nenhum professor que me queira dar aulas. Bom, então, já fomos à caça, fomos estudar italiano e encontramos um italiano e, portanto, iniciou-se este processo. Já sabemos o que é que queremos e, portanto, para agora para onde é que vamos, vamos falar um bocadinho nos comportamentos. Nos comportamentos. Agora já estamos há 6 meses nesta relação, portanto a coisa já está a ficar mais esfriada. E, portanto, como é que fazemos que isto agora dure? Estamos bem, estamos-nos a sentir bem, a coisa é mútua, as sogras até são porreiras, de um lado e do outro, sim, porque é assim, olhem, vamos lá ver, ninguém tem ilusões, ninguém se junta só com uma pessoa. Portanto, é importante que conheçamos as famílias e os amigos. O grupo de amigos, que é o que nos faz, como é que aquela pessoa é, literalmente, é consoante o seu círculo que está, como é que aquela pessoa se comporta profissionalmente, no meio social dos amigos, na família, portanto, tudo isto ajuda a nós percebermos como é que, se a pessoa é honesta ou não, como é que ela se comporta, se é sempre a mesma pessoa, se é coerente. Então, como é que eu posso ter um comportamento que me mantenha uma relação? Por exemplo, hoje dizia-me um paciente, ou ontem, já não sei, já fiz muitos quilómetros hoje, que é... como é que era? Que a mulher era pouco sensível. Pouco sensível. E, portanto, como é que nós conseguimos fazer que uma mulher fique mais sensível? Com mais mimo. Pode haver 1000 estratégias, mas muitas vezes a razão porque a mulher está assim ou o homem está assim é porque alguma necessidade básica que tem não está a ser satisfeita. Voltamos sempre à minha teoria. Atenção, eu aqui falo...
Bom, mas vamos Não tem que ser imaginar sexy. que as necessidades... Vá. Nós vamos imaginar, não me contradigas em público. Não estou a contradizer, estou a dizer, não tem que... Ok, mas vamos imaginar que as necessidades básicas estão satisfeitas. Portanto, o comer, o beber, o sexo, as necessidades de segurança, essas estão satisfeitas. E, portanto, temos uma pessoa que de personalidade é assim porque os pais eram frios um com o outro. Sim, porque, volto a dizer, como são os pais, sejam os filhos, a não ser que façamos algo para mudar. Portanto, aquilo que não vos convencer, vocês têm que mudar. Se os meus pais foram frios um com o outro a vida toda e eu nunca vi um carinho entre os meus pais, é natural que eu não me tenha tornado uma pessoa carinhosa, porque a nossa educação é pelo exemplo. Portanto, se eu agora sou adulta e eu reconheço que isso é uma coisa que eu gostava de fazer, porque tenho um companheiro amoroso e eu quero lhe dar carinho, quero lhe provocar oxitocina, porque quando nós damos mimo e damos abraços, nós estamos a fazer com que em mim e no meu companheiro eu liberte oxitocina. Oxitocina é a hormona da fidelidade, é a hormona do abraço, é a hormona do mimo. E, portanto, se eu quero fazer isso, então o que é que eu faço? Mudo. Não me importa que o meu pai e a minha mãe tenham sido frios um com o outro. Não me importa que o meu avô nunca tenha sido amoroso com a minha avó. Não me importa que eu nunca tenha visto este exemplo. Se eu reconheço que eu quero ter essa característica no meu comportamento, a única coisa que eu tenho que fazer é mudar. Então, como é que mudam? Primeiro tenho que tomar consciência que gostavam de melhorar. Portanto, a partir do momento em que tomam consciência que querem melhorar, mudam. Melhoram. E melhoram gradualmente, ou seja, não esperem que vá ser também assim, de um momento para o outro já está. Não vão ser o rei do mimo, ou a rainha do mimo. Podem vir a ser. Podem vir a ser até tanto mimo. Depois vão dizer assim, tanto mimo. Mas é essa a lógica. E eu penso que têm que se obrigar. A mesma coisa que eu digo quando não têm líbido, que têm que se obrigar. Lamento imenso, mas esta minha teoria resulta. É assim, não têm líbido, obriguem-se a... Fechem os olhos, façam de conta que não está a acontecer nada, depois a coisa rola. Mas tem que haver um que esteja a participar. Tem que haver um que esteja com vontade, senão a coisa complica um bocadinho mais. O mimo é a mesma coisa. Forcem-se, façam um mimo e vejam o que sentem no vosso corpo e no dia a seguir já vão fazer 2 e provavelmente durante algum tempo vão ter que se forçar a fazer, ou seja, vão ter que ter a consciência, vão ter que se lembrar, ponham no telemóvel um lembrete pelo menos de manhã e ao fim do dia fazer um mimo, fazer um carinho, dizer uma palavra simpática. Com isto nós estamos a fortalecer os laços que temos com esta pessoa. É por isso que depois também é mais fácil quando falamos na parte da intimidade e na parte sexual. Porquê? Porque se eu estou a facilitar a vida que eu tenho física do dia-a-dia, nas coisas do dia-a-dia, quando chega à parte da intimidade sexual eu já fiz meio trabalho. Porque são preliminares. Tudo é preliminar entre o deitar e o voltar a deitar são os preliminares. Portanto, quando eu... O que é que eu fui dizer? Então, quando têm estas atitudes de carinho e de mimo para a pessoa com quem vivem, estão a literalmente melhorar esta relação e a fortalecer esta relação. E não usem a desculpa que geralmente se usa, que é, mas eu não sou assim. Sim. Eu não sou isso assim. Eu detesto. E eu quero que vocês pensem nisto. É uma metáfora que eu costumo usar. Se um aluno tem uma boa nota, o que é que nós dizemos? Parabéns, tiveste uma boa nota. Se um aluno tem 2 boas notas, faz 2 exames, boas notas. Parabéns, estás a ter boas notas, parabéns, tiveste um bom resultado. A partir de um certo momento, o que é que nós começamos a dizer? Tu és um bom aluno. Excelente aluno. Tu és um excelente aluno. És identidade. Quando eu digo eu não sou assim, a única coisa que eu estou a dizer é que eu não estou habituado a ter comportamentos de ser assim. E a verdade é que se eu começar a mudar esses comportamentos um bocadinho de cada vez, se eu começar a ter estes rituais, como a Ana estava a dizer, eu vou começar... Algum tempo depois, eu já vou ser qualquer coisa que não era. Portanto, saiam desta caixa da identidade, que é eu sou ou não sou assim, porque isto aqui, porque não funciona assim. Mas sempre que acreditarem que são de uma determinada maneira,
então vão criar essa maneira. Ou seja, se eu acreditar que não sou ou que não consigo, então vai ser muito difícil eu começar. Mas se eu perder esta crença, se eu perder esta ideia de que ser é uma coisa fixa, e se eu me lembrar que para ser qualquer coisa eu tenho que repetir comportamentos e que tenho que voltar a fazer como Aristóteles dizia, é o hábito que faz aquilo que nós somos. Não é? Portanto, comportamentos. Quais são os comportamentos que eu quero ter? Quero ser carinhoso? Ok. Passado um tempo vocês vão ser pessoas Isso. mais carinhosas. É sempre aquela lógica do que falamos, por exemplo, quando temos falado muito sobre o otimismo e a boa disposição, que eu dou sempre o meu exemplo, que é fácil, não é? Portanto, eu lembro-me de ser uma miúda bem disposta, mas também ao longo da vida vão-nos acontecendo coisas que nos fazem ficar tristes, ou que nos deixam tristes, ou que nos deixam não satisfeitos com a vida de uma forma geral. Portanto, depois nós podemos tomar uma decisão. Eu quero ser otimista. Então eu tenho, é exatamente como o exercício físico. Tudo é uma rotina e o cérebro vai se habituar a ser de determinada maneira, até que eu incorporo esse comportamento nas minhas células e eu passo a ser aquilo que me convém. Portanto, a lógica é, eu deixo de ser o que não me convém e sou aquilo que me convém. Por isso é que também falamos sobre, seja a pessoa pela qual se apaixonaria, o que é que querem melhorar do vosso comportamento, das vossas atitudes. Uhum. Lembrem-se, para interiorizarem isto também, façam este exercício com na vossa vida, que é uma frase, escrevam se quiserem, mas fica imprimida na vossa cabeça, que é, antes de falar com a pessoa que amas, lembra-te que é a pessoa que amas. Quem é que eu quero ser para esta pessoa? Se eu me lembrar disto e tiver isso presente antes de fazer qualquer coisa, as minhas decisões não vão sair dos meus padrões inconscientes que vieram dos meus pais ou de lá de trás, que eu não controlo porque não estou atento, e passamos a estar um bocadinho nesse momento, passamos a estar, como se costuma dizer hoje, mindful, não é? Cientes daquilo que está a acontecer e podemos escolher fazer uma coisa diferente. E nesse momento as nossas ações vão começar a mudar. E vamos embora. Vamos embora. Porque eu tenho que ir apanhar um comboio. Gostamos muito de estar aqui. Eu gostei. Eu não também. sei se vocês gostaram. Esperamos que sim. Então vamos ver se eu convenço o Bruno a falar outra vez comigo. E como sempre, foi um prazer que estivessem aí desse lado e até à próxima. Obrigado.